vídeo aqui na grade aradora. Vou falar que tá filmando? Ué, tô falando sério, não. Não, fala aí. Preparo do solo. O preparo do solo tem como objetivo fazer um ambiente favorável ao desenvolvimento da cultura. Em sua consequência, traz a capacidade do solo em absorver a água e retê-la, promover a aeração do solo e contribuir assim na sua fertilidade, manter adequada atividade biológica e, além disso, também combater e controlar plantas invasoras ou plantas daninhas que vão disputar o espaço com a cultura desejada. Para a realização de um bom preparo do solo, existem hoje alguns sistemas que visam adequá-lo para o melhor recebimento das sementes, proporcionando assim sua melhor germinação e pleno desenvolvimento. Estes sistemas são classificados em preparo convencional e preparo conservacionista. No preparo convencional primário, se inclui todas as operações iniciais de mobilização da camada no solo, na qual se desenvolverão as raízes das plantas. O seu objetivo é criar condições físicas e químicas propícias ao desenvolvimento e produção da cultura a ser implantada. Normalmente, este preparo é executado por arados, escarificadores e grades pesadas. A segunda parte do preparo convencional do solo é de suma importância, pois na primeira parte há grande desagregação do solo, gerando assim uniformidades e também torrões. Já na segunda parte, promove-se o nivelamento e destorroamento da parte do solo submetida ao processo primário. Este procedimento é realizado pouco tempo antes da semeadura, para se obter melhores resultados e melhores condições. Nessa fase, usam-se implementos de médio e pequeno peso, sendo os mais empregados as grades niveladoras, rolos destorroadores e enxadas rotativas. O preparo do solo conservacionista é conceituado como preparo reduzido ou cultivo mínimo. É caracterizado pela sequência de operações que reduz as perdas do solo e da água em relação ao preparo convencional. O preparo reduzido, além de diminuir a utilização dos implementos de disco, principalmente da grade niveladora, possibilita também o uso de outros equipamentos, como o arado escarificado. Esse arado deixa o solo com maior rugosidade superficial, com maior quantidade de macroagregados estáveis em água e com maior cobertura com resíduos vegetais, quando comparado com os arados de Iveca, arado de disco e a grade aradora. Os arados são os mais antigos implementos fabricados para a realização do preparo do solo. Estes podem ser tracionados por animais ou tratorizados. Eles podem ser classificados de diferentes formas, sendo elas, quanto ao órgão ativo, arado de Iveca, cujo corpo do arado é construído por relha, aivecas e costaneira, fixadas a uma coluna, devendo apresentar facão ou sega circular. Arado de disco, cujo corpo de arado é constituído por discos e cubo fixados a uma coluna, possuindo roda estabilizadora. Eles também podem ser classificados quanto à movimentação do órgão ativo, sendo o arado fixo, cujo corpo do arado é fixado, movimentando a leiva somente para a direita, e o arado reversível, cujo corpo do arado pode se reverter, podendo movimentar a leiva tanto da direita quanto para a esquerda. Há também na literatura a classificação de arados em função ao acoplamento na fonte de potência, sendo eles montado, semi-montado e arado de arrasto. Você deve estar se perguntando: mas o que é uma Iveca? Os arados de Iveca são muito usados em tração animal no Brasil. Nas condições de trabalho normais, este apresenta uma vantagem sobre os outros,
pois realiza a inversão da leiva com maior eficiência, o que proporciona maior estabilidade do solo e seus agregados, melhor incorporação dos resíduos provenientes na colheita, melhor controle de plantas daninhas e, em uma mesma condição, exige menor esforço de tração, pelo fato de ser mais leve, apesar de provocar maior atrito com o solo. Existe a Iveca para cada situação, dependendo do tipo de solo e de suas condições físicas. Veja os exemplos. A Iveca rompedora, caracterizada por ser mais comprida e estreita, de pouca curvatura e grande facilidade de penetração, indicada para solos pesados e densos. Pulverizadora, que é mais curta, larga, com grande curvatura e baixa capacidade de penetração, indicada para solos leves. Recortada, é a mais indicada para solos pegajosos. Uso geral, comumente encontrada no mercado, intermediária entre a rompedora e pulverizadora. Os arados de disco surgiram como uma alternativa ao arado de Iveca e teve como ponto de partida a grade de disco. Hoje é o implemento mais usado no preparo do solo no Brasil, devido à sua facilidade de fabricação e sua adaptação a várias condições do solo. Desenvolvido para atuar em solos secos, duros, pegajosos, com raízes e pedras. Apesar do movimento giratório dos discos no arado, este requer peso para conseguir cortar a leiva do solo e a vegetação, diferentemente do Iveca, cuja penetração é devida à formação de suas partes ativas. Além disso, não efetua o tombamento da leiva e incorporação de resíduos de culturas tão bem se comparado ao arado de Iveca. Em geral, os arados de discos são providos de 1 a 6 discos, sendo lisos ou recortados, fixos ou removíveis, cujo diâmetro varia de 45 a 80 centímetros. Estes podem preparar o solo nas profundidades de 5 a 40 centímetros e podendo trabalhar com larguras de corte que vão de 15 a 40 centímetros por disco. As grades agrícolas são implementos destinados, fundamentalmente, ao preparo secundário do solo, proporcionando o destorroamento e nivelamento do terreno após o preparo primário, assim criando condições adequadas para se realizar a semeadura. Mas, devido à grande variedade de grades agrícolas existentes, este equipamento pode se adaptar a várias outras funções dentro de uma propriedade rural. Podemos, então, citar alguns exemplos. Preparo primário do solo, substituindo os arados e escarificadores, sendo isso o papel das grades pesadas. Desmatar vegetação fina, picar e incorporar restos de cultura superficialmente, incorporar sementes, adubos orgânicos, adubos minerais e corretivos após aplicados, praticados a lanço, quebrar as camadas do solo superficiais adensadas ou compactadas. As grades agrícolas de disco compõem seu órgão ativo com calotas esféricas, discos, semelhantes aos arados, sendo normalmente menores, apresentando também bordas lisas e recortadas. De acordo com a disposição de seus órgãos ativos, são classificadas em grade de disco de simples ação, 2 ou mais seções de grade dispostas lado a lado, sendo que, a cada passada da grade, o solo é movimentado uma única vez em sentidos opostos. Grade de disco de dupla ação. As seções da grade são colocadas uma à frente da outra, de modo que, a cada passada, movimenta-se o solo 2 vezes, uma em cada sentido. Esse tipo de grade pode ser dividido conforme seu posicionamento, sendo elas a grade de disco de dupla ação tandem, composta de 4 seções de grade, 2 dianteiras e 2 traseiras. Numa mesma passada, as seções dianteiras movimentam o solo para um determinado lado, em sentidos opostos, e a traseira para o outro lado oposto. Grades de disco de dupla ação excêntrica, colocadas uma na frente da outra em formato de V, quando positivo para o trabalho.
Ela pode trabalhar deslocada à direita ou à esquerda do trator sem provocar esforços laterais ao mesmo. Essa possibilidade de posicionamento lateral permite ao implemento executar trabalhos de limpeza em culturas perenes ou pomares, com o trator deslocando-se entre as fileiras das árvores, sem passar por debaixo da copa das árvores. Com relação à mobilização do solo e tamanho dos discos, as grades agrícolas são divididas em dois grandes tipos, tendo uma variação. Grade de discos aradora pesada promove uma mobilização profunda no solo com incorporação vegetal. É equipada com discos de igual ou maior que 30 polegadas, tendo seu peso por disco superior a 130 kg e distância entre discos maior que 35 cm. Sua função é preparo primário do solo. Grade de disco aradora intermediária. É utilizada no destorroamento de leivas formadas na aração, ou para completar a movimentação gerada pela grade aradora pesada. Seu peso por disco é de 50 a 130 kg, com distância entre discos de 25 a 35 cm. O tamanho dos discos varia entre 61 e 71 cm. Grade de discos niveladora. É destinada a promover a mobilização superficial do solo a fim do seu completo destorroamento, proporcionando o nivelamento do terreno, para melhor execução da semeadura. Seu peso por disco é inferior a 50 kg e a distância entre discos inferior a 25 cm. Os discos podem ser de até 56 cm ou 22 polegadas. Depois de engatado o implemento, você deve fazer a sua centralização. Para isso, levante o implemento e faça a centralização. Meça a distância dos braços inferiores até os pneus e ajuste nos estabilizadores. As distâncias devem ser iguais nos dois lados. Para grades, roçadeiras e arados reversíveis, depois de esticados, afrouxe os dois estabilizadores meia volta. Para arados fixos, a regra é deixar o lado esquerdo com uma volta inteira de folga. Ainda com o implemento engatado, você faz mais duas regulagens básicas: a regulagem transversal e a regulagem longitudinal. O ajuste transversal é feito nos braços niveladores e a regra é que os dois braços fiquem ajustados com o mesmo comprimento, independente das características dos braços. O ajuste longitudinal, por sua vez, é feito no braço superior. Para levantar a parte de trás do implemento, recolha o braço. Para abaixar, estenda o braço. Conclusão. Assim como todos os implementos, os arados e as grades agrícolas devem sempre estar bem regulados para oferecerem o máximo proveito e rentabilidade. Devemos também sempre nos preocupar com a segurança do local de trabalho, respeitando os limites seja do trator ou animal, e também do implemento a ser usado. Claro que estudos devem ser feitos antes de qualquer investimento e sempre na dúvida, a melhor solução é consultar um profissional da área. A escolha certa para o melhor entrosamento máquina-implemento vai além de tenho força para tocar. Fica a dica e bons estudos!